Acreditar não é porque existe. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e toca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas eles foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, como hoje eu não estou com a voz muito boa, vou fazer só a primeira hora do livro, depois os parâmetros que falam mais um músico. Né? Pode ser? Pode? Ó, vocês concordaram, não vão reclamar, não viu isso? Eu falo meia hora, depois eu uso 40. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. Nós cantávamos no ato, no salmo de resposta, melhor dizendo. Este segundo domingo da Páscoa é chamado Domingo da Misericórdia. Vocês entraram lá no cartaz de Jesus ressuscitado, esse Jesus misericordioso. Irmãos e irmãs, já uma primeira explicação, então, por que o segundo domingo da Páscoa é chamado Domingo da Misericórdia?
todos os sacramentos da igreja, eles são baseados na palavra de Deus. Tem uma fundamentação bíblica. O sacramento do batismo, ide por todo mundo, fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, nessa ordem de Jesus, a igreja batiza as pessoas que entram na comunidade cristã. Os outros sacramentos todos, eu não vou falá-los aqui porque demoraria um tempo, também tem uma fundamentação bíblica. E o sacramento que nós chamamos da reconciliação, ou o sacramento da penitência, ou para alguns de nós o sacramento da confissão, não foi inventado por alguém, mas encontra na palavra do próprio Jesus a sua fundamentação. Hoje, nós acabamos de ouvir no Evangelho que Jesus entra no lugar onde os discípulos estão reunidos, ainda com medo, assustados, não haviam compreendido ainda a ressurreição, e depois de desejar paz, Jesus vai dizer para eles, né? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, uma coisa muito importante para nós: a comunidade cristã que agora nasce, ela é chamada a dar continuidade à missão de Jesus. Não é que Jesus veio para uma missão e a igreja tem outra missão, não. A comunidade cristã, a igreja, que somos nós, somos chamados a dar continuidade. Como é que nós sabemos isso? O próprio Jesus disse: assim como eu vim em nome do meu Pai e realizei a vontade dele, assim como o Pai me enviou ao mundo, agora eu envio vocês. E aí Jesus diz algo muito importante para nós, que fundamenta esse segundo domingo, chamado Domingo da Misericórdia. A igreja, ela vai para o mundo com uma missão muito específica: atrair as pessoas ao amor do Pai, atrair as pessoas ao coração de Deus. Esse é o sentido da palavra misericórdia. Cordes, coração, misericórdia, um Deus que se contorce de amor por todos os seus filhos e filhas, e por isso ele é paciente, misericordioso. E aí Jesus vai dizer para os discípulos: os pecados de quem vocês perdoarem, eles serão perdoados. Os pecados de quem vocês não os perdoarem, eles serão retidos. Isto aqui não é a fundamentação do sacramento da reconciliação. Jesus confia à igreja o poder de perdoar os pecados. E olha que bonito isso, irmãos e irmãs. Não é o poder de sair pelo mundo apontando o dedo e dizendo: você vai para o inferno, você está condenado, você não tem mais jeito, esse mundo não é. Não. Jesus mesmo, ele mesmo não fez isso. Alguns de nós procuramos fundamentar, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da palavra, algumas ideias que não são as mais inclusivas, cheias às vezes de raiva, de ódio, mas o próprio Jesus, nós podemos recordar quando ele estava no meio de nós. Ele entrava na casa das pessoas, ele ia ao encontro dos que se perderam. Ele mesmo disse: eu vim para buscar a ovelha perdida. Ou seja, ele não veio só para salvar os que já estavam bonitinhos, que todo mundo prontinho, santinho. Não. A missão de Jesus é resgatar aqueles que andam longe do amor de Deus. A missão da igreja é continuar essa missão, anunciando ao mundo que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus, ele quer atrair novamente os seus filhos e filhas, não porque ameaça: olha, não se comportar, vai para o inferno. Se não fizer isso, não. Mas por amor, o amor. É isso que nós acabamos de celebrar na Páscoa.
Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Do alto da cruz, Jesus pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Do alto da cruz, o nosso Salvador intercede pela nossa salvação. E então, irmãos e irmãs, esse segundo domingo, chamado Domingo da Misericórdia, é sim a recordação de que Deus é amor, é misericórdia e compaixão, mas não é suficiente dizer: eu quero amor, a misericórdia e compaixão para mim. E muitas vezes a gente quer que Deus seja paciente comigo, que Ele perdoe os meus pecados, que Ele tenha misericórdia com as minhas limitações, com as minhas faltas, com as minhas infidelidades. Mas eu não estou muito disposto a viver isso para com os outros. Não, para com o outro, Deus manda uma raiva na cabeça, destrói logo, né? Não. A missão da comunidade cristã é dar continuidade à missão de Jesus. E aí nós vamos estar dispostos e dispostas a também viver um amor e misericórdia, que são exigentes, obviamente, porque, irmãos e irmãs, exige de nós ter um coração parecido com o coração de Jesus. Temos atitudes como as atitudes de Jesus. Como vai dizer São Paulo depois? Tem entre vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E os sentimentos de Cristo Jesus não eram de raiva, não era de condenação, não era de rancor, não era de julgamento. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. É assim que diz Jesus. E Jesus está dizendo para nós hoje: a comunidade que nasce da ressurreição, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não adianta nós falar: não, mas era só naquele tempo. Hoje não, hoje não precisa mais. Claro que hoje precisa. Nós somos a igreja, a comunidade que nasce da ressurreição do Senhor. Por isso hoje é chamado o Domingo da Misericórdia, para recordar que Deus é amoroso, misericordioso, mas que a missão da igreja é ser no mundo sinal da misericórdia. Isso implica o que, irmãos e irmãs, de forma prática? Temos mais paciência, que é difícil, eu admito, para mim mesmo. Irmos ao encontro das pessoas, acolhermos as pessoas, não sermos aqueles que ficam ali julgando, pré-julgando, condenando, tudo isso. Isso é viver a misericórdia. Vamos pedir ao Senhor a graça de colocar em prática a missão, porque Jesus ele é muito concreto. Ele vai recordar para os discípulos e discípulas que não há uma missão diferente da dele. Se nós nos reunimos para celebrar aqui na Eucaristia aquele que veio pela água e pelo sangue, foi isso que nós ouvimos na segunda leitura, a água simbolizando o sacramento do batismo, do lado aberto de Cristo, o soldado vai lá e coloca uma lança, sai sangue e água. A igreja leu que é do lado aberto de Cristo, na cruz, que nasce a igreja através do sacramento do batismo e da Eucaristia, porque o sangue, que simboliza o amor, o sangue derramado, simboliza também o próprio sacramento da Eucaristia. Por isso, esta comunidade de batizados e batizadas que somos nós, que nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, do altar da Eucaristia, somos enviados ao mundo para proclamar que Deus é amor. Essa é a nossa missão, bonita e exigente. Irmãos e irmãs, um breve comentário ainda a respeito do Evangelho. Daqui a pouco até esqueço que eu estou falando de garganta. Um outro comentário a respeito do Evangelho. O Evangelho que nós lemos hoje é tirado do Evangelho de São João. São João é o autor do quarto Evangelho. E lá no Evangelho de São João nós sabemos que São João ele é um catequista. E São João ele tem
mais do que um significado literal, ele tem também como um significado teológico, uma catequese por trás. Então nós vamos perceber assim, no anoitecer do primeiro dia da semana, como o Evangelho começou assim, foi? Ao anoitecer do primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entra onde estão os discípulos, se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Nesse Evangelho, por 3 vezes, Jesus vai apresentar a paz. Aqui, irmãos, nós temos elementos importantes. Esse primeiro dia da semana para São João é a indicação de que esse dia era o domingo, porque sábado era o 7º dia, ou o último dia, quando Deus tinha concluído tudo. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. Daí nós entendemos por que a comunidade cristã vai reunir-se no domingo, o dia do Senhor, primeiro dia da semana, porque o Senhor ressuscita ao primeiro dia da semana. Mas é também para São João a indicação do novo tempo, porque lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, nós temos o livro do... Qual é o primeiro livro da Bíblia, né? Isso. No livro do Gênesis diz assim: no primeiro dia Deus criou o céu e a terra. Então São João está dizendo que com a ressurreição de Jesus iniciou-se uma nova criação. Aquela criação lá do Antigo Testamento estava sujeita à morte, ao pecado, mas agora com a ressurreição de Jesus vai se iniciar uma nova criação. E essa nova criação não é uma criação mais atormentada pelo medo da morte, do pecado. Por isso Jesus vai, o primeiro dom do ressuscitado é a paz. Jesus deseja a paz. Mas depois no próprio Evangelho nós vamos perceber que São João diz que depois de ter dito para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, Jesus toma uma atitude interessante para com os discípulos. O que Jesus faz sobre os discípulos? O que Jesus faz? Olha aqui o que diz o Evangelho. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É bonita essa expressão. Se nós formos pegar lá no Antigo Testamento, depois que Deus fez o homem e a mulher do barro, da terra, o que Deus vai fazer sobre aquele boneco de barro? Ele vai soprar. E quando ele sopra, aquilo que era pó se torna vida. São João está dizendo: olha, a criação está acontecendo de novo. E agora não é mais um sopro, é o sopro do Espírito Santo que dá ânima, a animação, que dá vida, o Espírito que está nos motivando. Então, para São João é toda uma nova criação. Essa comunidade agora que nasce do ressuscitado é uma comunidade que vai superar o medo. É uma comunidade que ainda está com medo, porque Jesus não estava lá, mas a hora que Jesus entra, essa comunidade vai sair pelo mundo inteiro anunciar. E é isso que nós ouvimos depois nos Atos dos Apóstolos. Se lá no início os discípulos estavam medrosos, todos fugindo da cruz, pouco tempo depois da experiência da ressurreição, eles estão lá anunciando. E aí as autoridades ameaçam matar. Não, pode matar, não tem problema. Vocês vão ser perseguidos. Pode perseguir. Uma comunidade que perdeu o medo, porque foi recriada a partir de Jesus. E para concluir, irmãos e irmãs, poderíamos falar muita coisa de todas as leituras de hoje. Aparece um personagem importante para nós no Evangelho de hoje. Um dos apóstolos, bastante conhecidos. Qual é o nome do apóstolo?
citado hoje aí. É o Tomé. Tomé é o apóstolo que a gente diz, o apóstolo que duvidou. Muito parecido com a gente fica duvidando toda hora, né? Ah, meu Deus me abandonou. Ah, mas será que Deus me ama? Ah, que um pouco assim. Mas, irmãos e irmãs, olha que importante, que bonito também essa expressão. O Tomé não estava com a comunidade. Aí Jesus vem, se mostra para a comunidade, e o Tomé não está lá. Os discípulos vão lá correndo contar para Tomé. Olha, Tomé, Jesus apareceu. Tomé diz, não acredito não. Isso não é verdade. Aí, hoje, uma semana depois, a comunidade está reunida de novo. Olha que interessante. A comunidade se reúne novamente. E aí, dessa vez, Tomé está presente. E aí, o próprio Jesus novamente se manifesta a esta comunidade. Então, irmãos e irmãs, a catequese de São João. Jesus só pode ser experimentado vivo na comunidade. Quem se afasta da comunidade não experimenta a ressurreição. Quem quer ter uma mas Jesus tem que aparecer sozinho para mim, eu tenho que ver ele aqui, não vai acontecer. Jesus, ele agora continua vivo quando a comunidade se reúne. Daí a importância da vida de comunidade. O cristianismo é uma religião de comunidade. Ah, mas eu não preciso da igreja, eu rezo, eu vou lá, faço as minhas orações. Não estou dizendo que a gente não possa fazer, mas o que a palavra de Deus nos diz é: quem quer experimentar Jesus, a paz de Jesus, superar o medo, experimentar Jesus vivo, tem que estar de volta na comunidade. Essa comunidade é uma comunidade que ela não ficou dizendo, não, deixa eu Tomé, ninguém agora não querendo mais, agora pode ficar de fora. Não, a comunidade vai ao encontro de Tomé. Isso é importante para nós também, irmãos e irmãs. Porque muitas vezes a gente fica aqui dentro da igreja, né? Não, vamos ficar fora aí, não vem na igreja, não quer, está todo mundo perdido. E a gente fica aqui se achando mais anjinho, mais santo do que os outros. Não, a missão da igreja é ir ao encontro daquele que está distante. A igreja vai lá para Tomé, Tomé volta para a comunidade, faz a experiência da misericórdia, meu Senhor e meu Deus. Bonito. E Jesus diz: Tomé, coloca as mãos aqui na marca dos pregos. Isso aqui é uma outra, já conclui, irmãos, uma catequese muito bonita. Esse Jesus ressuscitado, ele é o mesmo que doa a vida. Por que esse Jesus aparece com as marcas dos pregos, com o lado traspassado? E não aparece agora todo cheio de raios, de lâmpadas, de cores, e cheio de luzes. A descrição do Evangelho diz que aparece Jesus com as marcas dos pregos, ou seja, o mesmo Cristo que doa a vida é o Cristo ressuscitado. Quem quiser chegar à ressurreição precisa aprender o caminho da doação da vida. Não podemos querer o Cristo ressuscitado sem olhar para o Cristo que foi ressuscitado. O Cristo ressuscitado é o mesmo que doa a vida por nós. Para que a gente nunca se iluda de buscar um Jesus lá das alturas, sem esquecer do Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem. Então, vocês podemos ver quantos ensinamentos esse segundo domingo da Páscoa traz para a gente. Peçamos a graça de experimentar a paz de Jesus, de reconhecer e, acima de tudo, de sermos discípulos e discípulas desse Mestre que agora nos envia a sermos portadores de uma boa notícia. O Senhor ressuscitou, Ele está vivo e Ele é amor misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Assim seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da